2022/2. A tensão deflagrada ao redor do mundo pela invasão da Rússia à Ucrânia vem provocando movimentações militares que permaneceram silenciosas desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta semana, a Rússia disse ter usado pela primeira vez um submarino para o disparo de mísseis de cruzeiro contra alvos militares ucranianos, uma alegação que não foi confirmada de forma independente. Com o uso de submarinos de mísseis durante a guerra, os russos colocaram em evidência um dos elementos mais letais e secretos do planeta, os poderosos submarinos nucleares. Esses equipamentos que navegam submersos nos oceanos são modernos e capazes de realizar ataques marítimos e terrestres com grande poder de destruição. Geralmente servem para dar apoio a operações de forças especiais militares dos países que os operam, podendo ser convencionais ou nucleares. De acordo com o ranking mundial de força militar, os países que têm a maior frota submarina do mundo em 2022 são China, com 79 submarinos, Rússia, com 70 submarinos, e Estados Unidos, com 68 submarinos. Um submarino russo e um chinês estão... Agora vem a questão mesmo, aqui foi tudo um contexto. Um submarino russo e um chinês estão em movimento na mesma direção, indo de encontro um ao outro. Tá? Estão na mesma direção. Então, vamos desenhar aqui. Ó. Aqui eu preciso falar da equação. Então, eu tenho aqui um submarino. E aqui o outro submarino. Tá? Vamos colocar esse aqui a letra Rzinha de russo. Esse aqui o Czinho de China. Rússia e China. Russo e chinês. E estão indo um de encontro ao outro. Esse aqui é o V do russo. Esse aqui é o V do chinês. Durante a navegação em águas calmas do Mar Negro, com velocidade de 70 km por hora e 30 km por hora, respectivamente. O que significa respectivamente? Que a primeira é do primeiro citado, a segunda é do segundo citado. Então, aqui ó, a velocidade do russo é 70. E do chinês é 30 km por hora. O submarino russo envia um sinal de sonar, onda sonora na água. Sonar é uma onda sonora emitida pela água, de 1 × 10⁻³ Hz. As ondas de sonar se propagam a 5.470 km por hora na água. Né? O som se propaga mais rápido na água. A frequência aproximada, de novo a palavra aproximada aqui, ele quer a frequência do sinal detectado pelo submarino chinês em kHz é... Lembrando que quilo é de novo um prefixo que a gente viu na questão anterior. É um prefixo de unidade que equivale a 10⁻³. Então, aqui você tinha que ter o trabalho, ou já a malícia, ou já a experiência, por isso você está treinando aqui na plataforma, fazendo questões, de identificar que essa questão é efeito Doppler. Porque em nenhum momento ele fala claramente que é efeito Doppler. Mas o que ele está falando? Uma onda sonora com uma certa frequência sendo emitida por um corpo, e um outro que tem um movimento relativo a ele, um está com 70 com 30, então estão se aproximando um do outro, capta esse som e pergunta qual é a frequência detectada pelo quem está captando, que seria o observador. Quem lança a frequência é o emissor, é a fonte, quem capta é o observador. Então tem uma onda sonora sendo emitida por uma fonte, sendo observada, captada por um observador. E aí sabemos por efeito Doppler que como eles não estão parados um em relação ao outro, há movimento relativo, a frequência observada, captada, será diferente da frequência emitida. E ainda sabemos mais, eu ensinei na questão 1 que essa frequência, quando estão se aproximando, a frequência captada é maior do que a emitida, é mais agudo o som. Então, com certeza, o resultado... Isso aqui, ó, 1 × 10⁻³ Hz é 1 kHz. Então, com certeza, a frequência captada é maior que 1, que já eliminaria somente o item A, mas já ajuda. Com certeza vai ser maior que 1 a frequência captada. Por quê? Estão se aproximando. Então, a frequência observada é maior que a frequência emitida. A frequência emitida foi 1 kHz. Então, vai ser 1, alguma coisa, 2, 2,5, enfim, tem as opções aí.
Então, além do que eu ensinei na questão 1, que é saber isso, que quando estão em sentidos contrários a frequência captada é maior, quando estão se aproximando a frequência captada é maior, já fiz o desenho lá, que eu vou trabalhar somente a equação. Tá? A equação, que eu não falei na questão 1 dessa aula, para você calcular qual é essa frequência captada a partir da frequência da fonte, é assim. Frequência observada, que seria a captada, é igual à frequência da fonte, que multiplica V mais ou menos VO, aqui é O de observador, V mais ou menos VF. Onde FO é a frequência captada, observada, FF é a frequência emitida, a frequência da fonte. V é a velocidade do som ou da onda naquele meio. Vou colocar aqui. Ela é menos intuitiva. Só tem V, né? Velocidade da onda no meio em questão. Nesse caso é a água, né? Muitas vezes é o ar. E aqui a velocidade do observador e aqui a velocidade da fonte. Só que aqui tem um problema. Essa questão não basta decorar. Ela tem uma técnica para usar. Porque aqui tem mais ou menos. Você não pode fazer todos os casos aqui. Agora com mais em cima e mais embaixo. Agora com mais em cima e menos embaixo. Agora menos. Então 4 casos, né? Menos em cima e mais embaixo ou menos e menos. Não, você não vai fazer os 4 casos. Tem uma regra. Agora presta atenção. Vou fazer aqui um desenho. Para você escolher o sinal aqui para o VO e para o VF, você vai pegar o observador, aqui, que nesse caso é o submarino chinês, e o emissor é o submarino russo, e vai colocar uma flecha do observador para a fonte. Essa flecha vai ter sinal positivo. Eu vou escrever embaixo ainda para vocês não esquecerem. Sentido observador fonte. Vou colocar até uma setinha assim, né? Será o positivo. Pronto. E só com essa regra, ou seja, no outro sentido é negativo. Automaticamente o sentido fonte para o observador é negativo. Só com essa regra, você já consegue trabalhar com a fórmula. Saber os sinais aqui. E pronto. Vamos aplicar agora? Vou aplicar a fórmula aqui. Então vai ficar a frequência observada, que é a que eu quero. Frequência da fonte, que é 1 vezes 10 ao cubo. E aqui vem. Agora, de novo, quem não tem experiência em análise dimensional vai querer ficar convertendo tudo para SI. Aí vai querer deixar em Hertz. Ah, está em Hertz, então a velocidade vai ter que ser em metros por segundo. Vai ficar pegando 5.470 e dividindo por 3,6. Aí vai pegar 70 e dividir por 3,6, 30. E vai ficar um monte de número horrível e quebrado. E precisa? Não. Então, a univangélica, se você vai fazer univangélica, fique sabendo que é importante você ter noção de quando você precisa converter tudo para SI. Porque eu sei que você aprende, na dúvida, converte tudo para SI. Nesse tipo de questão aqui, por exemplo, você ia se dar muito mal. Porque você vai perder um tempo horrível, além de ficar com uma questão cheia de arredondamentos, que pode dar um resultado bem desviado no final e acabar até te fazendo marcar o gabarito errado. Tá? A gente vai fazer arredondamento aí? Vai. Mas deixa para fazer o mínimo possível, né? Senão você começa a ter uma margem de erro gigante. Então, presta atenção. Eu não precisarei converter as velocidades. E vou explicar por quê. Observe que o resultado é uma frequência. E aqui eu estou colocando ela em Hertz. Eu podia até colocar em kHz. Porque ele quer a resposta em kHz, mas não quero forçar a barra demais com a análise dimensional também. E aqui depois voltar para Hertz é só dividir por 1000, é mais fácil. Agora ficar dividindo isso aqui tudo por 3,6, ninguém merece. Então presta atenção. Eu tenho aqui a velocidade dele. 5.470. A velocidade do som naquele meio, ele deu. As ondas sonoras se propagam a 5.470 km por hora. Eu vou colocar a unidade de medida aqui, do lado, para você ter uma noção, para fazer análise dimensional, para vocês saberem se precisa converter ou não. Mas, espero que caiba, né? Que agora eu vou ocupar mais espaço. É mais ou é menos? Vamos ver. Agora vem a velocidade do observador. Quem é o observador? É o chinês. Tá? Esse aqui é o chinês. O chinês está captando. Então, a gente pode trocar aqui, o VR. O VR é o VF, ele sai da fonte. O VC, que é o da China, é o VO, que ele é o observador, ele está captando o som. Tá? O observador é quem capta
a fonte é quem emite. Ponto. Então, agora vem o VO. O VO é aqui. Ele está para a esquerda. Esquerda é positivo, então é mais. Pronto, já sei qual que eu uso, mais ou menos, o mais. E aí eu coloco a velocidade do VO, que é 30 em km por hora. Isso aí que eu tenho que, se eu colocar km por hora, tem que ser tudo em km por hora. Você vai ver por quê. Vou colocar a unidade aqui, vocês têm uma noção de análise dimensional. Embaixo vai ser, de novo, 5.470, que é o V. E, de novo, deixa eu colocar a unidade aqui, vai vir o dilema. Agora é mais ou menos. Agora é o VF. VF está aqui, é o russo. Ele está navegando da esquerda para a direita. Ó, a flechinha para a direita. Se para a esquerda a flechinha é positiva, para a direita é o negativo. Então, aqui acaba sendo o menos. Ah, professor, sempre vai ser mais e menos ou menos e mais, sempre vai ser trocado? Não. Sempre usa aquela regra. Tem casos que dá errado e a evangélica já teve questão que pegou nesse caso. Não é sempre é oposto um do outro. Menos, e aí vem o do russo, que é 70. Agora vem a análise dimensional. Ó. Vamos continuar aqui. Eu vou ter que acabar usando aquele espaço ali em cima. Sobrou espaço aqui, talvez eu tenha que usar isso aqui. Mas é importante vocês aprenderem isso. 1 vezes 10 ao cubo. Aqui, ó, 5.470 mais 30. Se está tudo em km por hora, então vai dar 5.500 km por hora. Concorda? Se eu tenho que ter uma velocidade em km por hora e somo com outra em km por hora, eu continuo tendo km por hora. Somando 3 maçãs, 4 maçãs, eu tenho 7 maçãs. 5.470 km por hora com 30 km por hora dá 5.500. E embaixo, 5.470 menos 70, eu tenho 5.400 km por hora. Quando você faz análise dimensional, você pode tratar as unidades de medida como se fossem variáveis, que corta, divide pelo mesmo valor, multiplica, ela fica quilômetro quadrado, se tiver quilômetro vezes quilômetro, pode escrever quilômetro quadrado. Tá? Isso é a grande sacada. Então, observe que como eu usei tudo em km por hora e tudo em km por hora, essas unidades de medida ó, se anulam, porque de km por hora dividido por km por hora dá 1. Elas somem. Ou seja, como essa frequência aqui está em Hz, continua aqui em Hz, e aqui ficou sem unidade de medida, o resultado final vai dar na unidade de medida do FF. Então, contanto que eu uso a velocidade aqui, qual a grande lição? Nessa equação da frequência observada, contanto que eu use a mesma unidade de medida para todas as velocidades, a frequência observada vai dar na mesma unidade da frequência emitida. Por isso, se eu tivesse colocado aqui em kHz, já dava em kHz a resposta. Está vendo como se faz análise dimensional? Que legal! Com o tempo e com a prática, você não precisa ficar escrevendo aqui como eu escrevi. Você vai perceber isso de cabeça. Ah, aqui está tudo em km por hora, aqui está tudo em km por hora, vai dar km por hora por km por hora. Essa parte da equação é adimensional, a gente fala. Esse 5.500 e 5.400 não tem dimensão. Que nem índice de refração. Por que índice de refração não tem dimensão? Porque é C sobre V. C é velocidade, metros por segundo, por exemplo, e V, metros por segundo. Observe que se eu usasse metros por segundo e quilômetros por hora, já não ia dar problema, porque ela não ia ser mais adimensional. Então, agora, pronto, é conta. Agora eu vou fazer arredondamento. Ó. Eu vou dividir por 100 em cima e embaixo. E 55 por 54 vai dar 1 ponto, alguma coisa bem próxima, é muito perto, né? 55 por 55 daria 1. Então, isso aqui vai dar 1, alguma coisinha pequena. Então, eu vou arredondar isso para 1. Então, vai dar que a frequência observada... vai dar próximo de 1 e eu eliminei 1. Olha que mancada. Olha que mancada. Eu eliminei a 1 logo no início, eu não tinha pensado. Como eu vou fazer um arredondamento, vai dar muito... E como ele deixou aproximada, ó mancada. Você está com raiva de mim desde o início da resolução. Como assim eliminou bem a questão certa? Mas antes de fechar, bater o martelo, eu percebi o erro. O bom dessas aulas, mesmo que eu erre, eu não tiro esse erro, porque todo mundo erra, professor e aluno. Mas o importante não é não errar, mas perceber que errou e voltar atrás antes de entregar o gabarito final. É bom que vocês vão perceber isso aqui. Eu fiz a questão e vi que vai dar muito perto de 1 kHz. Vai dar, sei lá, 1, depois vocês fazem 55 por 54 aí. Dá 1,0 alguma coisa. Então vai dar muito perto. Então, ou seja, a frequência captada pelo navio chinês
vai ser praticamente igual à frequência emitida pelo submarino russo. Como eu vou arredondar, então vai ficar que a frequência observada é aproximadamente 1 vezes 10 ao cubo Hz, também conhecido como 1 kHz. Mas é aproximado, então fica aí, não é 1. Se não tivesse aqui a palavra aproximada, não poderia ser resposta A. Porque vai ser, por exemplo, esse 1000 pode virar 1010, 1020, vai dar uma diferençazinha. Inclusive, essa diferença é captada pelo submarino outro e consegue com essa diferença de frequência, ele consegue determinar, pode determinar a velocidade. Né? Se ele souber mais ou menos a frequência emitida, ele consegue determinar a velocidade do outro submarino. E aí vem o sonar lá, né, o mapinha, dizendo com que está se aproximando. Na verdade, aquele sonar não é ele captando a frequência emitida pelo submarino, mas sim ele emite o sonar, bate no submarino e volta. E aí, com essa diferença de frequência emitida, ele consegue detectar, ele calcula a distância e a velocidade do objeto que ele acertou. Tá, então essa é uma questão de efeito Doppler em que pareceu que a frequência observada é igual à da fonte, mas não é igual, é aproximadamente igual. Ela é diferente. Ela vai dar 1, alguma coisa kHz, não vai dar 1, mas é aproximadamente 1. Ou seja, ficou desprezível o efeito Doppler para essa situação. Mas é legal você fazer o cálculo e perceber que ficou desprezível. Por que ficou desprezível? Provavelmente por causa da proximidade, da velocidade no som na água ser muito maior que a dos submarinos. Né? Então, aqui essa diferença aqui, ó, que acabou ficando de 100, foi desprezível perto de 5.470. Tá? Então, a Unievangélica colocou questão em que tem mais e menos, se não me engano, na equação. Colocou questão em que o efeito Doppler é desprezível, que né, tem efeito Doppler, você calcula e percebe que a frequência aproximada observada é aproximadamente igual à da fonte. Olha que massa. Então, eu vou ficar exatamente com o gabarito que eu tinha eliminado.